Em Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou uma redução na projeção da inflação para esse ano. O índice de preços do consumidor, o IPCA, ficou em 4,36%. Antes, era de 4,4%. O Alan Gani está de volta e vai explicar para a gente o que significam esses números, né? E por que esses dados importam, já pensando no ano que vem. Olha só, é bastante importante quando a gente fala em política de juros, que é o remédio para controlar a inflação, a gente olhar as expectativas de inflação. Porque o que interessa não é aquela inflação que passou, mas também a inflação que vai acontecer e que vai nos atingir. O Banco Central, ele frisa, tanto na ata do Copom quanto no seu relatório, quando ele divulga a taxa Selic, que as expectativas de inflação são um componente bastante importante. Então, apesar, e ele justificou isso no último relatório, que apesar do arrefecimento da inflação corrente, as expectativas de inflação continuam bastante acima da meta. E por isso que a taxa de juros não cai. A Selic continua no patamar de 15%. Com este movimento captado pelo mercado financeiro, captado aí pelo Boletim Focus, de redução gradual das expectativas de inflação, abre-se uma possibilidade de uma redução da taxa Selic. Agora, essa redução ela vai ser pequena, Soraya, porque a gente ainda está falando de uma expectativa de inflação de 4,36% e o centro da meta é de 3%. Ô Gani, como é que a gente pode pensar num cenário duradouro? Porque, por exemplo, a inflação vai caindo, aí você pensa em redução de juros e tal, porque é um dos instrumentos para o controle dessa inflação. Mas digamos que a inflação recue, juro lá também vai recuar. E se ela der um repique? Vamos ter que voltar para juro alto e novo. Não tem como a gente ter um ponto de equilíbrio sem ficar nessa gangorra? Olha, é difícil, Nonato, né? Esse equilíbrio a gente costuma dizer que ele é dinâmico. Então o Banco Central ele vai calibrando. Então, se cair demais, né, a inflação e aí começar também a atingir a atividade econômica por conta dos juros altos, aí o que o Banco Central faz? Bom, ele vai reduzir a taxa de juros. Bom, reduziu a taxa de juros, tem um repique e volta a inflação, aí ele tem que aumentar novamente. Então, ele vai recalibrando de acordo com as circunstâncias. Agora, o que dá para ter um equilíbrio mais robusto, né? Do Banco Central não ter que toda hora alterar a taxa de juros, seja para cima ou para baixo, é justamente o bom controle das contas públicas. Quando a gente tem o bom controle das contas públicas, a política monetária, a política de juros, ela funciona muito melhor. É como se, aqui fazendo um paralelo, né, com a área médica, com a área da saúde, é como se a medicação, o remédio num paciente saudável, ele absorvesse muito melhor. Então, eu consigo, com um bom controle das contas públicas, uma pequena variação na taxa de juros e já fazer um grande efeito. Então, a saída é pelo lado fiscal. Você teria um cenário mais perene, né? Perene, assim, exatamente. Precisa perfeito. Disso mesmo. Obrigado, Gani, até já, hein? Até.